Agora nós vamos conhecer mais dos pigmentos da Magicolor e da Magigold. Vamos começar pelos pigmentos da Magicolor. Eu vou colocar aqui uma gotinha de ultra claro. Vamos lembrar que a diferença entre os pigmentos da Magicolor e da Magigold é a carga pigmentária, certo? Todos os solventes, os componentes são iguais. E você vai ver que os pigmentos da Mag têm uma tendência a serem frios. Então, vamos escrever aqui castanho ultra claro. Aqui eu tenho o castanho claro. Aqui, o castanho médio. E eu vou te falar um dado muito interessante. Todos esses pigmentos são feitos exatamente com 3 cores iguais, que é o óxido de ferro, amarelo, vermelho e preto. Todos eles são feitos com o mesmo. As 3 cores iguais. Qual que é a diferença? É a diferença de quantidade de vermelho, preto e amarelo em cada uma dessas cores. Aqui nós temos o castanho escuro. Lembrando que a gente está aqui ainda com os pigmentos da Magicolor. E eu vou colocar aqui o castanho escuro intenso, que é aí para peles mais escuras. Interessante que os pigmentos da Mag, eles são, lembra que a gente estudou que eles são pseudo-hidrofóbicos, que significa o quê? Que eles têm na composição álcool e glicerina como solventes principais. O interessante, quando você observa essas 5 cores e você vê que todas elas são feitas, ó, você consegue olhar aqui na própria embalagem, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas que tem aqui o Color Index 77491, 99 e 92. Em todos eles, em todas as 5 cores, são exatamente óxido de ferro amarelo, vermelho e preto, em todos eles. A diferença é a quantidade, então dá uma olhada aqui, ó. Você consegue observar que no castanho claro, eu tenho muito mais amarelo e vermelho, vamos supor, do que em relação ao escuro intenso, que tem muito mais preto, pouquíssimo vermelho, pouquíssimo amarelo. O castanho escuro é o que traz mais um equilíbrio, né, entre os 3. Ele não é dito como um neutro, mas ele me parece um neutro, tá? Porque você vê o equilíbrio das 3 cores, mas a própria marca classifica todos eles como frios. Você pode ver que os pigmentos da Mag são todos meio verdes, né? Tudo parece ser meio esverdeado. Isso não é ruim, isso é uma coisa boa. Lembrando que a gente tem um vermelho natural na pele do rosto, né? Então ele faz um equilíbrio bacana. Significa que eles podem ser aplicados sozinhos? Eu sei que a marca indica, a própria marca indica que você não precisa amorná-los, que você pode aplicar todos eles sozinhos. Não porque eles são neutros, porque eles não são, eles são frios. Pelo meu método de trabalho, eu prefiro amornar eles para garantir e não aplicá-los sozinhos, mas aí eu deixo você à vontade se você deseja amorná-los ou não. Eu vou abrir os pigmentos que são os modificadores aonde a gente pode amornar todas essas 5 cores aqui. Agora você pode observar que a diferença entre eles são pequenas, com exceção do castanho escuro intenso, que é muito mais forte a cor, né? O preto aqui é bem em evidência. Mas eu não vejo necessidade em ter todas essas cores. Eu acho que tendo aqui o castanho claro, o castanho escuro e o intenso, você já tem 3 cores aí que já são suficientes para trabalhar. O claro, o escuro e o intenso, pensando na Magicolor. Agora eu vou abrir os modificadores. Existem 3 modificadores principais, que é o avelã,
o mostarda e o marrom. São os 3 pigmentos modificadores da Magicolor que a gente também utiliza quando vai amornar os pigmentos da Magigold. Eu vou abrir aqui os 3 para você conseguir identificar a diferença entre eles. Vamos aqui primeiro o avelã. Todos eles têm fundamento, são pigmentos quentes, todos os 3 modificadores. Ó, você consegue ver aqui bem a quantidade de amarelo e de vermelho. Vou escrever aqui para a gente não se perder, que aqui é o avelã. E eu tenho aqui o mostarda. O mostarda, ele é bem amarelo. Lembra que a gente tinha visto ele junto quando a gente viu os nomes dos pigmentos? Ele é muito parecido, é quase igual com o taupe da Iron. Então, eles têm funções diferentes. Ah, Patrícia, eu não posso comprar o avelã e o taupe. Qual que eu escolheria? Você pode... perdão. Ah, Patrícia, eu não posso comprar o avelã e o mostarda. Eu só posso comprar um. Qual que eu escolheria? O mostarda. Tá? Porque ele tem fundamento amarelo. E o próximo, que também é um modificador, que é o marrom. Então, você tem 3 modificadores aqui. Esse aqui que ele tem bastante do vermelho e do amarelo. Este aqui que é bem amarelo. E esse aqui que é um modificador com fundamento vermelho. Olha, ele tem bastante vermelho bem carregado. Combinando com os pigmentos lá da Ironworks, ele seria como castanho intermediário, né? É o marrom. Então, eu tenho 3 pigmentos aqui, modificadores, o avelã, o mostarda e o marrom. Agora, vamos pegar aqui os nossos pigmentos da Magicolor, todos eles da Magicolor, certo? Você vai combinar os pigmentos castanhos com os respectivos modificadores. Vamos pensar assim, ó, todos esses aqui são frios e todos esses aqui são quentes. Quando você vai usar cada um? Conforme a intensidade da cor que você precisa. Se você vai utilizar o castanho ultra claro e o castanho claro, você pode amorná-los com o avelã ou com o mostarda. Você pode utilizar os dois, tá? Eu preferiria que você amornasse com o avelã. Patrícia, eu só posso ter um, não posso ter os dois. Lá na neutralização você vai entender porque você tem que ter o mostarda, tá ok? Mas se você puder ter os dois, bacana. Agora, se você vai amornar o castanho médio, o castanho escuro e o escuro intenso, que são frios, você quer manter a intensidade da cor, você vai usar o fundamento vermelho. Se você não precisa manter a intensidade da cor, você pode utilizar qualquer um desses dois, preferencialmente o avelã. Porque o mostarda, ele acaba que tem uma carga de amarelo muito grande. Quando você junta o amarelo com o escuro, o que você tem? Um pigmento verde. O preto junto com o amarelo, lembra que a gente aprendeu lá no fundamento das cores? Você tem um pigmento esverdeado. Então, para ele não parecer esverdeado, é melhor amornar com o marrom, certo? Tanto o castanho médio, quanto escuro, quanto intenso. Só que lembra que eu falei para você, não tem necessidade de você ter todas as cores. Então, quais são as cores fundamentais da Magicolor? Que eu escolheria, certo? O castanho claro, o castanho escuro e o escuro intenso. E esses 3 modificadores, que é o avelã, o mostarda e o marrom. E o mostarda, principalmente porque você vai usar ele para fazer neutralização de procedimentos anteriores. Então, além de você usar ele aqui como modificador, você pode utilizar ele como neutralização de procedimentos anteriores. Agora, a gente vai abrir aqui os pigmentos da Magigold. Então, eu tenho aqui o verde oliva, castanho claro,
O castanho médio. O castanho escuro. Vamos lembrar que a diferença entre os Magigold e Magicolor é apenas a carga pigmentária. E agora o castanho escuro intenso. Então vocês vão ver que o castanho escuro, ele é o pigmento mais equilibrado de todos eles, então a marca define o castanho escuro como neutro e todos os outros como frios. Então vocês vão ver que os pigmentos da Mag, tanto Color quanto Gold, têm essa tendência a ser pigmentos frios. Castanho escuro intenso. Olha só, então eu tenho aqui o pigmento verde oliva, castanho claro, castanho médio, castanho escuro e castanho escuro intenso. O que eu vou optar para trabalhar? Eu preciso ter todos esses? É o que eu sempre digo para você, eu não vejo necessidade. Eu acho que dá para você trabalhar com o castanho claro, o castanho escuro e o castanho escuro intenso. Se você quiser trabalhar só com o claro e o escuro intenso, você pode, inclusive, você nem precisaria ter esses dois. O verde oliva a gente vai usar para outros casos, né? No caso de neutralização também. Mas, no caso aqui, o castanho escuro é o único que é o neutro, tá? Você pode pegar no próprio material da marca, tá lá definido que o castanho escuro é neutro, todos os outros são frios. Eu vou utilizar para aquecer quais pigmentos? Os pigmentos da Magicolor. Então lembra que a gente abriu eles e que você pode usar os pigmentos da Magicolor para neutralizar. Perdão, você pode usar os pigmentos da Magicolor para amornar, os pigmentos da Magicolor e os pigmentos da Magigold. Vamos pensar aqui que a gente tem avelã, mostarda e marrom. O que eu vou utilizar? Eu tenho uma loira que eu vou usar o castanho claro. Ele é frio, eu preciso amornar. Eu vou amornar ele com o quê? Com avelã. Posso usar o mostarda também? Posso, mas poderia usar o avelã se você preferir ter ele como modificador. No caso do castanho médio, eu posso usar também o avelã. Posso usar o marrom? Posso usar também. Eles são frios, eles são quentes, vai depender qual é a intensidade da cor que você quer alcançar. Eu tenho aqui um castanho escuro, eu vou usar o marrom para amornar, porque eu tenho uma pele mais escura, com fios escuros, eu vou usar o marrom. Ah não, eu tenho uma pele clara, com fios escuros, eu posso usar o avelã ou mostarda, preferencialmente o avelã. Aí eu tenho o castanho escuro intenso, com o que eu vou amornar? Com o marrom, porque ele tem o fundamento vermelho. Então é importante a gente sempre falar do fundamento das cores, para que a gente não se atenha ao nome da tinta, porque você vê que esse marrom para mim é o equilíbrio das três cores, vermelho, amarelo e preto. E aqui o nome marrom, na verdade, é um pigmento de fundamento vermelho. Então esquece o nome e vamos pensar sempre nos fundamentos. Um fundamento mais claro, alaranjado, um fundamento também um pouco alaranjado, mas ele puxa mais para o amarelo, né? E este aqui que é um fundamento vermelho. Então você vai usar esses três aqui da Magicolor para amornar os pigmentos da Magigold. A Mag também recomenda que os golds você pode aplicar sozinho, que você não precisa amornar. Isso talvez venha pela razão de que eles são pseudo-hidrofóbicos. A gente falou isso quando a gente falou na composição das cores. Por eles serem pseudo-hidrofóbicos, inorgânicos e ainda serem micronizados. Isso faz com que a tinta tenha mais estabilidade. Por isso que eles dizem, olha, os nossos pigmentos podem ser aplicados sozinhos, não precisa amornar. Mas caso você deseje, essas são as opções. Eu gosto de trabalhar dessa forma, me sinto mais tranquila em relação a gente permanecer esse castanho mais tempo, que é para isso que a gente amorna. Por que eu vou pegar um pigmento castanho médio e vou amornar com um marrom, por exemplo? Porque eu vou trazer esse equilíbrio entre essas duas cores, né? Aqui tem o preto, tem o amarelo, ele tá meio esverdeadinho, né? Você vê que ele é um pouquinho mais verde. Eu trago esse pigmento de fundamento vermelho, mantenho esse castanho mais tempo na pele,
por isso que eu prefiro amornar. Agora nós vamos fazer a mistura das cores da Magicolor e da Magigold na paleta e abrir para ver a diferença que fica entre as misturas. Eu tenho aqui os pigmentos da Magicolor, castanho claro, ultra claro, claro, médio, escuro e escuro intenso. E nós vamos amornar com duas opções. Eu tenho como modificador dos pigmentos da Mag o avelã, o mostarda e o marrom. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai amornar mais com o avelã e com o marrom. E não tanto com o mostarda, porque o mostarda, ele tem um fundamento muito amarelo. E quando a gente coloca ele junto com um pigmento, vamos supor, a gente pegar aqui o castanho médio ou o castanho escuro, que tem uma quantidade grande de preto, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais esverdeado ainda, né? Os pigmentos já têm essa base meio verde. Então a gente vai optar por amorná-los ou com o avelã ou com o marrom. Você pode observar como a gente já tinha aberto o pigmento no papel? O avelã, ele parece um castanho claro, né? Lembra lá da aula da Ironworks? Que o castanho claro é bem parecido com essa cor aqui, avelã, da Magicolor. E o marrom, ele tem fundamento vermelho. Então, com o pigmento de fundamento vermelho, a gente vai amornar as cores quando a gente precisar manter a intensidade dela. E o avelã, quando a gente for amornar, sem precisar manter a intensidade. Então, agora a gente vai ver aqui na paleta essas misturas. Eu tenho aqui, primeiro, 4 gotas do castanho ultra claro e uma gota do avelã. Por que eu vou usar o avelã para amornar essa mistura e não o marrom, por exemplo, que ele tem fundamento vermelho? Porque quando que você vai usar um castanho ultra claro? Quando você tem uma ultra loira, né? Esse pigmento aqui, ele fica bem clarinho na pele mesmo. Primeiro eu vou colocar aqui na nossa paleta o castanho ultra claro puro, para a gente poder dimensionar o quanto ele muda quando a gente amorna. Então eu vou colocar ele aqui purinho, tá? Nem molhei o cotonete, não abri ele no papel, nada, ele tá puro. Agora eu coloquei uma gota deste castanho ultra claro com a cor avelã. Ela ficou, na verdade, um pouquinho mais quente. Não alterou muito a cor, ela só aqueceu um pouquinho mesmo. Não deixou mais claro ou mais escuro. Agora, deixa eu limpar antes aqui. Agora nós vamos colocar aqui na nossa paleta das cores puras o castanho claro. Qual que é a diferença do castanho claro com o castanho ultra claro? Quando a gente abre as cores aqui no papel, é muito nítido. A diferença é que tem mais preto. É isso, foi colocado mais preto para deixar a cor mais escura. E agora nós vamos colocar aqui 4 gotas do castanho claro com uma gota do avelã. Então, o castanho claro, eu ainda vou amornar com avelã. Eu não vou amornar com o marrom que tem a base vermelha. Por quê? Porque eu não quero deixar a cor mais intensa. Eu quero manter a mesma tonalidade. Quando que a gente vai deixar a cor mais intensa? Quando você tem um castanho diferenciado, quando você precisa de um castanho mais escuro. E agora eu vou pegar aqui essa misturinha e vou aplicar aqui ao lado, pra gente ver. Quando a gente amorna,
Qual é a diferença da cor? É isso que eu quero que vocês vejam. Mesmo caso do castanho ultra claro, ele manteve a intensidade, eu vou colocar mais um pouquinho aqui pra gente visualizar bem a cor. Ele manteve a intensidade e aqueceu levemente, ó, tá vendo? Ele não é tão verde quanto ele estava antes. Agora nós vamos para o castanho médio, vamos colocar ele aqui puro. Ó, aí você já vê que a cor já tá muito mais intensa, né? Agora vamos colocar aqui ele amornado. 4 gotas do médio, amornado com 1 gota do avelã. Eu acredito que o castanho médio, o ideal ainda é amornar com avelã. Vamos imaginar que você não tem, na hora você vai fazer e você não tem o avelã, você só tem o marrom. Ok, poderia ser, mas eu acho que o avelã deixa a cor mais adequada. E tem sempre aquela pergunta, né, que todo mundo faz. Eu preciso ter todas essas cores? Eu preciso ter o ultra claro, o claro, o ultra claro, o médio? E eu acredito que não. Você pode optar dentro dessas 3 cores, ter apenas 2, por exemplo. Vamos colocar aqui uma do lado da outra. Olha que linda que já tá ficando essa tonalidade, ó. Eu tenho aqui um castanho médio amornado com 1 gota de avelã. Olha como ele já fica um castanho bem bonito. Muito legal. Agora nós vamos pro castanho escuro. Tem o castanho escuro e o castanho escuro intenso. Agora no caso do castanho escuro, vamos colocar 1 gota dele aqui sozinho. Pra gente sempre vendo a intensidade dessa cor. Já fica bem mais forte, né? O castanho escuro. O castanho escuro, eu posso amornar ele com o avelã? Posso, não tem problema. Só que ele vai diminuir a intensidade da cor. Então, ele não vai ficar mais tão forte. Então, o ideal é a gente amornar ele com o marrom, porque aí você mantém a intensidade da cor. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui para vocês. 4 gotas de castanho escuro. Sendo que uma dessas misturas eu vou amornar com avelã. Que pode ser, gente, tá certo, tá? Não tá errado, não. Mas vocês vão entender um pouquinho a diferença aqui agora. E 1 gota do marrom. E aí vamos estudar a intensidade. Qual é a diferença dessa intensidade? Aqui eu tô misturando 4 gotas do escuro com 1 do avelã. Aí vamos colocar aqui na nossa paleta. O papel ali vai absorver, mas vocês já vão ver que ele diminui suavemente a tonalidade. Não é tanto. Mas vamos imaginar que você tem uma cliente que você não pode deixar mais claro. Se você deixar mais claro, não vai pegar ou não vai ficar como a cliente quer. Então, aí é melhor você amornar com o marrom. Vou colocar aqui do lado, ó, pra gente não se perder. O que é interessante a gente observar aqui? Aqui eu tenho castanho escuro puro,
Aqui eu tenho ele amornado com avelã e eu tenho castanho escuro amornado com marrom. Vocês observam que amornado com o marrom, que é o fundamento vermelho, né, o pigmento de fundamento vermelho, a cor fica mais intensa. Então, quando você tiver uma morena de fios escuros, né, e a pele um pouquinho mais bronzeada ou ela não é tão branquinha assim, você pode amornar com o fundamento vermelho. Ah, não, mas ela tem a pele bem clarinha. Então, você pode amornar com avelã, você pode usar os dois. Vai depender o caso conforme a intensidade da cor que você está buscando. Agora a gente vai aplicar aqui o castanho escuro intenso. Ele puro, você vê que aqui o castanho escuro já estava tão escuro, né? Esse aqui tá mais ainda. O que que tem mais aqui? Ele tem mais preto. Porque se você olhar a composição atrás, tanto do castanho escuro, deixa eu ver aqui. Exatamente, pessoal, não tô falando besteira, mas é exatamente isso. Não sei se vocês vão conseguir visualizar na imagem, mas tanto o castanho escuro quanto o castanho escuro intenso, o castanho médio, o castanho claro e o castanho ultra claro são os mesmos color index, preto, amarelo e vermelho em todos eles. E olha só, são tons completamente diferentes. Como que vai chegando nessa tonalidade diferente? Vai chegando pela quantidade de pigmento dentro. Esses aqui tem muito mais preto do que esses aqui. O castanho escuro intenso, a gente vai amornar ele com o marrom. Lembra que a gente não pode se ater ao nome da cor, tá? Porque ele se chama marrom, mas ele não é marrom, ele é um castanho com fundamento vermelho. Então eu vou usar ele para amornar. Por que eu não vou usar o avelã? Lembra que esse mostarda a gente não tá usando aqui, tá? Mas por que eu não vou usar o avelã? Porque o avelã, ele vai diminuir o tom desse meu castanho. Eu quero que ele mantenha a intensidade da cor, por isso eu vou usar o marrom. Então eu vou colocar aqui 4 gotas do castanho escuro intenso e uma gota do pigmento de fundamento vermelho. Vê que interessante, esse pigmento ele é mais aguado, assim, ele é mais diluído. Você vê até que ele se comporta diferente aqui na palheta. Então ele mantém essa intensidade, mas quebra essa temperatura mais fria. Ó, ele mantém a intensidade, mas quebra a temperatura mais fria. Eu vou colocar aqui para vocês com que cor eu amornei. Aí vai ficar bem mais fácil vocês visualizarem. E agora a gente vai usar esse mesmo papel, essa mesma base, para a gente abrir os pigmentos Mag Gold e poder fazer a comparação entre as tonalidades das duas marcas. O Mag Gold, ele não tem o castanho ultra claro, ele começa pelo castanho claro. Vamos lembrar que a diferença entre as duas marcas é única e exclusivamente a carga pigmentária, que significa que o Mag Gold tem uma carga pigmentária muito maior. Isso, até algumas pessoas me perguntam, mas como eu vou saber? Na verdade, a gente não tem como saber, né? A marca que acaba informando. Mas olha só, eu tô abrindo a Mag Color e a Mag Gold, já no papel você vê a diferença de intensidade. Então eu tô aqui com o castanho claro e eu vou amornar com qual? Com os pigmentos da Mag Color. A gente pode misturar as duas linhas a qualquer momento. Então eu não vou usar o mostarda, a mesma situação, eu vou usar o avelã ou o marrom conforme a intensidade de cada cor. O castanho claro, então você vai usar numa situação que você precisa de uma tonalidade
mais fraca. Eu tenho uma loira, castanhos, fios mais claros. Então eu vou amornar ele com o quê? Vou amornar ele com avelã. A gente consegue verificar, mexendo já só no pigmento, a diferença, né, da consistência, por ele ter uma carga pigmentária maior. Olha só que interessante. A gente tem aqui o castanho claro puro e o castanho claro amornado com avelã. Ele se tornou levemente mais quente sem perder a intensidade da cor. Não perdeu neste caso, tá? Agora nós vamos fazer o castanho médio. Primeiro vamos colocar aqui na nossa paleta o médio sozinho. Já com um pouco mais de preto, né, em relação ao claro, a cor tá mais escura. E vou fazer a misturinha aqui. 4 gotas do médio, mais uma gota de avelã. Eu prefiro misturar o médio com avelã. Se você, eu não vou ter, eu só tenho marrom na hora, o que eu faço? Usa o marrom, né, o de fundamento vermelho. Mas eu prefiro a mistura dele com avelã. Olha, a gente tem também, não teve uma perda da tonalidade. Ele manteve a intensidade, só que o pigmento um pouquinho mais quente. Assim como o castanho claro, o castanho médio se comportou da mesma forma. Agora a gente tem o castanho escuro e o castanho escuro intenso. Vamos colocar aqui primeiro castanho escuro. O castanho escuro da Mag Gold, ele é definido como neutro. O que é o neutro? É quando a gente tem um equilíbrio das 3 cores, preto, amarelo e vermelho, certo? Então significa que eu posso aplicá-lo sozinho. Mas, como ele tem uma quantidade grande de preto, se você quiser amornar, você pode. E eu vou mostrar você amornando ele com o avelã e com o marrom, que tem o fundamento vermelho, para vocês verem a diferença de tonalidade que fica. Muito mais importante do que, eu devo amornar, não devo, ou eu posso aplicar sozinho. Muito mais importante do que isso é você criar a cor certa para sua cliente. É isso que é o fundamental, né? Eu vejo muitas pessoas que ficam preocupadas. Mas eu fui num curso que falaram que não precisa amornar. Ou eu fiquei sabendo, a marca falou que não precisa amornar. Ok, mas o mais importante é você saber criar cor. Então, quando você mistura esses pigmentos quentes com os frios, você está fazendo o quê? Está criando a cor para sua cliente. E é isso que é importante. Então, a gente tem o castanho escuro aqui amornado com o avelã. Já vou puxar a cor aqui. E eu vou misturar aqui o castanho escuro amornado com o marrom, que é o nome do pigmento de fundamento vermelho. O que ele vai fazer? Ele vai manter a intensidade. Esperar secar um pouquinho, você já consegue visualizar melhor.
Aqui no castanho escuro, puro, aqui ele é amornado com avelã, você vê que diminuiu um pontinho, e aqui com o pigmento de fundamento vermelho a gente manteve a mesma intensidade da cor. Quando você tem uma morena de fios castanhos e pele branquinha, uma morena de fios castanhos e pele mais morena. Agora a gente vai ver a última tonalidade. E aí vocês vão verificar que este castanho escuro e intenso, a gente tem a mesma situação que o pigmento da Mag Color, é a mesma coisa. Você vai amornar ele com o quê? Com marrom. Por quê? Porque você quer manter a intensidade. Se você colocar o avelã, o que vai acontecer? Vai diminuir. Você vai usar o castanho escuro intenso na hora que você precisar de intensidade da cor, certo? Então, vou colocar aqui uma gotinha do castanho escuro intenso da Mag, que tem uma carga pigmentária da Mag Gold, né, bem maior que a Color. Inclusive, para quem procura assim, não, eu preciso de bastante carga pigmentária, eu quero bastante resultado. O castanho escuro intenso da Mag é um dos pigmentos mais fortes assim que eu tenho encontrado em relação à fixação. É um excelente resultado mesmo. Aí eu coloquei aqui 4 gotas do escuro, então eu vou fazer o quê? Vou amornar com o marrom. E aqui eu tenho, então, um castanho escuro intenso, mais quente, não tão frio. Ele está levemente avermelhado. Eu vou colocar aqui os tons para a gente verificar e não esquecer quais foram as cores que a gente utilizou para amornar. Então, o castanho claro eu amornei com avelã. O castanho médio eu amornei com avelã. O castanho escuro eu amornei com avelã e com marrom fundamento vermelho. Então eu fiz uma mistura com uma mistura com o outro. E o castanho escuro intenso eu coloquei uma gota do marrom. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês bem importante. Vamos imaginar que você achou que a tua cliente ia servir o castanho médio. Você colocou lá o castanho médio, amornou com avelã e foi passar na cliente, não ficou bom. Ficou fraco. Aí o que você vai fazer para resolver a situação? Você vai pegar um castanho escuro ou um castanho escuro intenso e colocar uma gotinha e deixar ele mais escuro. Você não precisa se preocupar em usar a cor pronta que veio aqui no frasco, porque imagine quantas embalagens você ia precisar ter. Muitas, né? Muitas. Você precisaria ter uma quantidade muito grande. Então aqui você vai conseguir criar. Você pode misturar o claro com o médio com o escuro com o intenso com o claro para fazer uma cor mediana, né? Então eu não preciso ter os 4, eu posso ter 2 ou 3 desses aqui, mais os modificadores. Essa que é a ideia. A ideia é você saber criar e poder fazer essas misturas para tua cliente, sempre pensando em qual é a temperatura de cada um. Então eles são frios na base, mas a gente amorna e deixa a temperatura deles equilibrada.